Aqui estamos nós, gratos a Deus pela oportunidade que nos dá de podermos estar consigo novamente para abrirmos a Palavra de Deus e podermos estudar um pouco mais aqui na Escola Bíblica os fundamentos e as doutrinas, as normas que o Senhor Deus deixou instituídas nas Sagradas Escrituras. É sempre muito bom podermos abrir a Escola Bíblica e contarmos consigo, você que está desse lado, acompanhando-nos, vendo-nos através do Hope Channel Portugal ou então a escutar a emissão regular na rádio RCS. Todos os dias nós temos aqui connosco o pastor Pedro Esteves, que nos ajuda à reflexão e também a encontrarmos algumas e boas, eu diria necessárias indicações, dicas da parte de Deus. Por isso, Pedro, mais uma vez, obrigado por estares connosco. Nós começamos sempre com um sumário, abrimos sempre a Escola Bíblica desta forma. Qual é o sumário de hoje? Temos falado aqui ao longo dos últimos dias muito sobre lutas, fraquezas, e hoje vamos analisar se o facto de Paulo assumir claramente, como vamos ver, de forma incrível, expondo-se mesmo às suas fraquezas e derrotas até, se isso é uma desmotivação para nós, ou pelo contrário, se é uma fonte de inspiração. Vamos tentar chegar a essas conclusões rapidamente, temos o nosso tempo já a contar, mas antes e para que nós entremos exatamente neste pormenor, vamos abrir a Palavra de Deus em Romanos capítulo 7. Queremos ler no capítulo 7, 2 ou 3 versículos, vamos ler do 22 ao 25. Siga atentamente a nossa leitura que diz: Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Pedro, é realmente, eu diria, uma expressão extremamente impressionante esta que o apóstolo Paulo vai mencionar nesta passagem, quando ele diz: miserável homem que eu sou. Quando nós lemos esta passagem, se calhar alguns de nós vamos pensar que se Paulo se sentia assim, como é que eu me vou sentir perante a minha vida de pecado? É verdade. Quer dizer, um homem que é um exemplo para nós, é um herói da fé, no fundo, um homem que labutou tanto por Cristo e com Cristo, e se chega a um ponto, não é, em que declara miserável homem que eu sou, isso até nos pode desalentar um pouco, não é? Mas eu acho que a leitura que podemos fazer destas palavras é até mais a contrária. A leitura e a aplicação, sobretudo, para nós. O que é que eu quero dizer com isto? Porque nós também podemos ler da seguinte forma: se Paulo, apesar destas lutas que viveu, de se sentir miserável como nós nos sentimos, o que pode nos surpreender, mas se ele se sentiu assim, e no entanto nós conseguimos reconhecê-lo como um grande homem de Deus, se ele pôde, apesar desta miséria, usando a sua expressão, fazer uma obra tremenda, da qual nós ainda somos hoje herdeiros, porque muita da estrutura da Igreja Cristã que foi estabelecida por ele e permaneceu e deu frutos que continuam vivos, então nós também podemos ser vencedores. Claro, ele chegou ao fim da sua vida e disse: combati o bom combate. Sei que agora está... Ora, a herança está-me prometida, não é? Essa convicção revela-nos que, neste momento, quando Paulo está a afirmar que é um homem miserável, que batalha, mas nem sempre vence, nós percebemos que Paulo está a fazer, talvez, aquilo que nós hoje diríamos uma autoavaliação. E neste momento, a avaliação que ele faz da sua condição é ainda de ser este homem de Romanos, não é? O homem que luta, que fraqueja. Mas a verdade é que nós sabemos que Paulo também teve outras afirmações. Tu já mencionavas aí algumas que talvez não fosse desinteressante hoje. Por acaso não sabia que estava no contexto da tua apresentação. É isso mesmo. Paulo vai dizer o quê? A Timóteo, e nós sabemos que em termos cronológicos isto está muito mais perto do final da sua vida. Creio-se que esta poderá ter sido mesmo a última carta que ele escreveu. Em 2 Timóteo, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Quer dizer, isto aqui é um alento para nós, porque nós não podemos ler pelas mais variadas razões. Seja por esta, que é uma razão mais prática, mas seja também por razões até teológicas. Quantas vezes já dissemos aqui, nós não podemos ler um versículo isolado. Claro. Como se um versículo ou uma passagem em si pudesse conter toda a verdade ou toda a revelação de Deus. Não podemos.
é como mesmo em Jesus Cristo, nós não podemos agarrar num episódio da vida de Cristo e querer encontrar naquele episódio toda a dimensão da pessoa de Cristo. Porque ele também estava limitado pela realidade humana. Por isso nós vamos encontrar momentos em que Jesus está irado, outros em que se compadece, uns em que chora, outros em que tem fome. Quer dizer, de todo esse cenário nós recebemos uma figura, uma imagem mais ampla de quem foi Jesus Cristo. Quanto mais na história de alguém, um homem, um simples homem, se podemos dizer assim, como Paulo, um momento, uma fotografia da vida dele, mesmo que seja uma radiografia feita por ele, não consegue dar uma visão global. Então, nós não podemos nos sentir desencorajados por Paulo afirmar: miserável homem que eu sou. Creio que antes isso até pode ser fonte de esperança para nós. Não que nós nos alimentamos da miséria dos outros, Claro. mas porque a certeza de que Paulo pôde afirmar que combateu o bom combate, que correu a carreira que lhe estava proposta por Deus e que é vencedor, mostra-nos que se porventura nós ainda estamos envolvidos em conflito, se ainda somos este homem miserável e claramente nos sentimos assim, isto está longe de significar que nós não podemos continuar a crescer com Cristo. Ou seja, nós até podíamos ver de uma perspectiva que me parece interessante, que é, se queremos chegar a este patamar de combater o bom combate e ganhar a carreira, temos que chegar também ao patamar ou à ideia clara que somos miseráveis, não é? Sem o reconhecimento dessa miséria, de certeza que nunca ninguém chegará a este ponto que nós acabamos aqui de descrever. Há, no entanto, aqui, eu diria, 2 ou 3 aspectos importantes nesta leitura que fizemos que talvez fosse bom nós podermos salientar, Sim, não é? acho que sim, vale a pena olhar novamente agora, voltarmos atrás, a Romanos 7, 22 e até 25 e ver aqui alguns aspectos que são realmente muito, muito relevantes. Em primeiro lugar, esta ideia que o apóstolo Paulo descreve, literalmente dizendo: tenho prazer na lei de Deus. Claro que é no contexto da batalha, o homem interior dele é alguém que tem prazer na lei de Deus. Esta expressão é muito significativa na Bíblia. Eu gosto até de afirmar que esta afirmação é uma descrição do plano original de Deus. E porquê? Porque ajuda-nos a perceber que o ideal que está diante de nós qual é? É deleitarmos-nos naquilo que é bom, no que vem de Deus. Gosto muito de pensar, por exemplo, qual foi a experiência de Adão e Eva no princípio, criados realmente no paraíso. Em todo aquele esplendor. O esplendor de um estilo de vida perfeito, em que tudo o que faziam era deleite. Ou seja, havia prazer naquilo que era bom. Então, nós podemos... Até no descanso que Deus dava, não é? Ou sobretudo no descanso. Exatamente. Tudo era prazeroso. O próprio Deus quase que descrevia, ele próprio a ter essa experiência, quando à medida que os dias avançavam, ele dizia: é bom, e no final é muito bom. Quer dizer, Deus criou-nos para olharmos ao que está à nossa volta e vivermos a nossa vida, e a sensação que temos é: uau, isto é muito bom. Claro. Portanto, ter prazer na lei de Deus é precisamente quando estamos num estado na nossa vida em que fazer a vontade de Deus é uma coisa que nos é agradável. E este é um caminho que é possível trilhar. Davi é um exemplo magnífico desta realidade, porque várias vezes ele que pecou muito, mas vamos vendo o crescimento dele, e em vários salmos ele diz que tem prazer na lei de Deus e em cumprir a lei de Deus. E termino com esta ideia. O apóstolo fala da lei do entendimento. E isto mostra-nos que, apesar de haver uma lei do entendimento, ele falhava. Nós temos que nos lembrar que a intelectualidade da fé não é suficiente. Conhecer ou saber intelectualmente ou teoricamente verdades, doutrinas, não é suficiente para termos prazer em Deus. Nós temos que conseguir ao mesmo tempo conhecer a doutrina, mas temos que aprender a desfrutar de Deus. Mesmo se o nosso tempo já terminou, qual é o recado que nós podemos dar lá para casa? O recado prático é este: ninguém vence esta luta contra o mal por si mesmo, por isso invista na sua relação com Jesus, para que tenha prazer nele e nas coisas que ele nos deixou. Paulo usava a expressão "dou graças a Deus por Jesus Cristo Nosso Senhor". Nós também damos graças a Deus por estarmos consigo diariamente e porque você faz da Escola Bíblica um momento onde você retira alguns minutos do seu tempo para aprender mais sobre Jesus. Esperamos sinceramente que este e todos os episódios até aqui possam ter sido do seu agrado, possam merecer toda a sua atenção.
Quanto a nós, já sabe, continuaremos por cá a estudar a Bíblia consigo. Por isso, fica o encontro para o nosso próximo episódio. Até lá.